Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pop Class Enem. Eu sou Natália da Assunção e vamos dar início hoje a uma série de vídeos, de 3 vídeos sobre audição e equilíbrio. E hoje teremos o primeiro, que vamos falar um pouco sobre as estruturas anatômicas relacionadas com esses processos. No roteirinho da nossa aula, vamos falar sobre a divisão geral da orelha, estruturas da orelha e aí contextualizar um pouco com questões sobre esses assuntos. Então, sobre a divisão geral da orelha, temos que ela é dividida em 3 partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa vai ser do pavilhão auditivo até a membrana timpânica. Essa é a cavidade da orelha média, com os ossículos da audição e a tuba auditiva. E aqui temos as estruturas fazendo parte da orelha interna. E quais são as funções gerais dessas divisões? A externa, ela vai captar e transportar as ondas sonoras. A orelha média vai conduzir as vibrações produzidas por essas ondas sonoras. E a interna, ela vai possuir receptores relacionados à audição e ao equilíbrio, que vão ser transportados através de nervos para o nosso sistema nervoso central. E aí temos as estruturas. Na orelha externa, como eu falei, temos o pavilhão auditivo, temos o meato acústico externo e a membrana timpânica. No pavilhão auditivo, a gente vai ter algumas estruturas que vale a pena serem ressaltadas, como, por exemplo, a hélice, a antehélice, a concha, o meato acústico, o trago, o antitrago e o lóbulo. E o que é que esse pavilhão auditivo ele faz? Ele vai captar o som e direcionar esse som captado para o canal auditivo. Já o meato acústico externo vai ser esse canal que vai levar a onda sonora até a membrana timpânica, que é essa estrutura aqui. E a membrana timpânica vai ser essa estrutura que vai dividir o meato acústico externo da orelha média, ou seja, toda a orelha externa vai ser dividida da orelha média por ele. E o que é que ele faz? As ondas sonoras captadas e conduzidas aqui, elas vão fazer com que essa membrana timpânica, ela produza vibrações que vão ser conduzidas para o resto da orelha, certo? Então, essa é a função dessa membrana timpânica. Ela vai vibrar ao receber as ondas sonoras. E aí, passando agora para a orelha média, nós vamos ter que ela é uma cavidade com ar, que possui uma estrutura chamada tuba auditiva e outras estruturas chamadas ossículos da audição. Então, essa cavidade da orelha média é uma pequena cavidade preenchida por ar e ela vai possuir uma comunicação com a faringe a partir dessa estrutura que a gente chama de tuba auditiva. Qual a função da tuba auditiva? É igualar e equilibrar a pressão no interior da orelha média com o meio externo. Por quê? Porque no meato acústico externo nós temos ar. E aqui na orelha média temos essa cavidade com ar. E esses dois eles precisam ter uma pressão igual. E essa vai ser a função dessa tuba auditiva, vai ser justamente equilibrar a pressão nessa cavidade para que fique igual à parte externa. E agora nós vamos falar sobre os ossículos da audição, que também são estruturas que fazem parte da orelha média. Temos o martelo, a bigorna e o estribo, que são esses daqui, certo? O martelo é essa estrutura que ela está em contato com o tímpano e em contato com a bigorna. A bigorna ela vai estar entre o martelo e o estribo. E o estribo ele vai estar conectado com a estrutura da orelha interna chamada janela oval. E esses ossículos da audição, você vê que eles vão estar conectando justamente a membrana timpânica com a orelha interna. Então, eles vão conduzir essas vibrações para a orelha interna. E a orelha interna, como já estávamos falando, ela vai ser dividida em labirinto
ósseo e labirinto membranáceo. No labirinto ósseo, nós teremos estruturas como cóclea, vestíbulo e canais semicirculares. E no labirinto membranáceo, teremos o trículo e sáculo, ductos semicirculares e labirinto coclear. Então, o que é cada um desses dois que a gente está falando? O labirinto membranáceo, ele vai conter endolinfa e ele vai estar suspenso no labirinto ósseo, que vai possuir perilinfa. Então, é mais ou menos como nessa imagem. Temos o labirinto ósseo, esse amarelinho aqui, e ele vai estar cheio de perilinfa, e dentro do labirinto ósseo, a gente vai ter o labirinto membranáceo, que ele está mais azulzinho aqui, olha, que ele vai ser preenchido pela endolinfa, certo? Esse daqui é o membranáceo, esse daqui, olha, o ósseo. E agora vamos falar um pouco sobre o labirinto ósseo. Temos uma estrutura chamada cóclea, que é essa estrutura aqui. O seu canal espiral, ele faz um espiral, certo? Ele começa no vestíbulo e faz 2 voltas e meia ao redor de um centro ósseo chamado modelo. Então, temos o modelo, que é um centro ósseo, e aí esse canal espiral faz 1 volta, 2 voltas e meia ao redor desse centro, ok? Aí nós temos o vestíbulo, que é essa estrutura aqui central, que é uma pequena câmara oval. E o que ocorre? Na sua parte lateral, ele tem 2 estruturas muito importantes. A primeira é a janela do vestíbulo, ou janela oval, que eu citei quando a gente estava falando de orelha média, porque essa estrutura fica conectada justamente com o estribo. E também temos a janela da cóclea inferiormente. Tem que lembrar dessas estruturas. E as relações que a gente tem são que eles se relacionam tanto com a cóclea, como a gente vê, o início do espiral da cóclea fica aqui no vestíbulo, e também se relaciona com estruturas que nós chamamos de canais semicirculares. Então, ela vai ser essa pequena câmara que vai estar relacionada tanto com a cóclea, que está relacionada com a audição, tanto com os canais semicirculares, que estão mais relacionados com o equilíbrio, e com essas 2 estruturas das janelas, que vão ser importantes para outras funções. A janela oval está muito relacionada com a conexão ao estribo, e a janela da cóclea a gente vai ver mais nas próximas aulas. E agora, falando dos canais semicirculares, nós temos 3. Eles formam ângulos retos entre si. E aí nós vamos ter o canal semicircular anterior, o canal semicircular lateral e o canal semicircular posterior. E aí a gente pode perceber que nas extremidades dele, onde eles vão se conectar com o vestíbulo, há esses alargamentos que nós vamos chamar de ampolas ósseas, certo? E é importante lembrar que só há 5 ampolas, ou seja, 5 aberturas, porque os canais semicirculares anterior e posterior compartilham uma de suas finalizações, uma de suas extremidades. Então, temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5 extremidades. E aqui nessa imagenzinha, a gente pode ver mais ou menos como os canais estão na nossa cabeça, né? Aqui nós vamos ter o canal semicircular anterior. Aqui, numa posição horizontal, a gente vai ter o lateral. E aqui, o posterior. E agora que a gente já falou da estrutura óssea, ou seja, da estrutura que vai ter dentro dela a perilinfa e também o labirinto membranáceo, nós podemos desmembrar cada estrutura desse labirinto membranáceo que vai estar dentro do labirinto ósseo. Ele vai ser formado por uma série de sacos e ductos comunicantes que vão estar suspensos nesse labirinto ósseo, a gente já viu essa imagenzinha. E vamos começar a falar sobre os ductos semicirculares. Eles vão estar comportados dentro dos canais semicirculares.
E eles vão se abrir a partir de 5 aberturas dilatadas, chamadas de ampolas. A gente falou das ampolas ósseas, agora temos as ampolas do labirinto membranáceo. E cada ampola dentro dela vai conter uma estrutura chamada crista ampular. E nessas cristas também possuímos células ciliares, que vão ser muito importantes para funções relacionadas ao equilíbrio. E aqui a gente pode ver esses ductos e aqui as ampolas. E nessas ampolas a gente vai ter justamente essas cristas e essas células ciliadas nelas, certo? A ampola, essas cristas e as células. E agora nós vamos falar do sáculo e do utrículo, certo? Aqui está o sáculo, aqui está o utrículo. Eles se comunicam através do ducto utrículo sacular. Eles vão estar dentro do vestíbulo. E o sáculo, ele vai ser contínuo com o ducto coclear através do ducto de união. O sáculo e o utrículo, eles também vão ter funções relacionadas ao equilíbrio. Eles vão ter áreas também sensitivas. A gente lembra que as ampolas dos ductos semicirculares, eles vão ter essa questão das células ciliadas, das crestas ampulares, que vão ter essas funções especiais. E no sáculo e no utrículo também vão ter essas estruturas especializadas, que são chamadas de máculas. A mácula do utrículo, ela vai estar no seu assoalho, ou seja, no seu chão, e vai estar paralela à base do crânio. E a mácula do sáculo, ela vai ficar posicionada verticalmente na parede medial do sáculo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ducto coclear. Ele é uma estrutura preenchida por endolinfa. Como a gente sabe, o labirinto membranáceo ele é preenchido por endolinfa, que vai atravessar essa cóclea, como a gente está vendo aqui. A cóclea, agora a gente vai falar um pouquinho da cóclea, certo? A gente explicou o labirinto ósseo, o labirinto membranáceo, e a gente agora vai dar atenção especial à cóclea, porque ela tem várias estruturas, divisões, e fica um pouco confuso, mas vamos entender direitinho. A gente está vendo aqui duas imagens com a cóclea. Vocês estão percebendo que aqui a gente cortou ela assim no meio, e vocês veem que dá para ver que ela está dividida em 3 partezinhas, o seu espiral, certo? Aqui é o espiral dela, e quando a gente pega o canal espiral, a gente vê que ele está dividido. E aqui é uma aproximação da imagem. E aí a gente vai ter a rampa vestibular, o ducto coclear, que a gente acabou de falar no labirinto membranáceo, e a rampa do tímpano. Entre a rampa do vestíbulo e o ducto coclear, a gente vai ter a membrana vestibular, que é essa membrana bastante fina. E entre o ducto coclear e a rampa do tímpano, a gente tem a membrana basilar, certo? E o que acontece? A gente viu que o ducto coclear ele vai ser preenchido por endolinfa, mas as rampas do vestíbulo e do tímpano, elas são preenchidas por perilinfa e elas vão se conectar no ápice da cóclea, lembra, ele dá 2 voltas e meia, numa estrutura chamada helicotrema. Então, essa é a comunicação entre eles, entre essas duas rampas, e entre elas a gente tem o ducto coclear preenchido por endolinfa. E aí, a gente viu que a gente tem 2 membranas e a gente tem que dar uma atenção bastante especial a essa membrana basilar, porque ela possui o órgão de Corti. E nele a gente vai ter células ciliares, como vocês estão vendo aqui, que elas vão tocar ou até entrar numa estrutura chamada membrana tectorial, ok?
E o que acontece? A gente está vendo aqui, olha, uma estrutura nervosa. Então, quer dizer que essas células ciliares, elas fazem sinapse com terminações nervosas da cóclea. Ou seja, são células que vão receber estímulos e fazer sinapse para transmitir esses sinais do que elas vão estar captando nessa estrutura. E a cóclea vai estar relacionada com a audição. Nessa membrana basilar, além do órgão de Corti, a gente também tem fibras basilares, que são estruturas rígidas e elásticas. A gente vai ter aqui a cóclea, tá vendo? Ela é um canal espiral. Aqui é o seu ápice e aqui está a sua base. E o que acontece? O comprimento dessas fibras basilares, ele vai aumentar progressivamente na medida que a gente avança na cóclea. Então, mais para baixo, as fibras são mais curtas e mais para cima, as fibras são mais longas. E já o diâmetro, ele diminui, ou seja, progressivamente, quando avançamos com a cóclea, o diâmetro dessas fibras vai reduzindo. Então, mais para baixo, elas vão ser mais rígidas e mais para cima, elas vão ser mais flexíveis. Então, na base da cóclea, nós temos mais fibras curtas e rígidas, e no ápice da cóclea, a gente vai ter fibras mais longas e flexíveis. E isso vai ser muito importante quando a gente for entender o mecanismo da audição. E agora nós vamos fazer algumas questões para contextualizar um pouco esse conteúdo que a gente vem falando. No homem, os canais semicirculares, órgãos responsáveis pela manutenção do equilíbrio, estão localizados aonde a gente acabou de ver que eles estão localizados no ouvido interno. Essa tá bem facinho. Questão 2. A cóclea é um órgão sensitivo responsável por... A gente mencionou que a cóclea ela está muito relacionada com a audição. E questão 3. O homem possui diversos receptores sensoriais através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos. Cones e bastonetes, nós temos uma aula no canal. Eles estão relacionados com a visão. E cóclea e células ciliadas, nós falamos bastante que estão relacionadas com a audição. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula, certo? Caso vocês queiram dar uma aprofundada no assunto. E eu agradeço a atenção de vocês, faço parte do projeto PopMorph da Universidade Federal do Piauí. Nos sigam no Instagram e acompanhem nosso canal do YouTube.